Rapaziada, hoje eu tenho notícia boa pra dar. Consegui o emprego, finalmente. Eu, aquele considerado como inimigo do CLT, consegui o emprego. Você, já começou um trabalho novo sentindo que seu corpo e sua mente estavam contra você? Já acordou com diarreia, dor, abstinência e a certeza de que não ia conseguir? Hoje foi meu primeiro dia. E eu vou te contar como foi e o que eu fiz pra não surtar. Eu não vou te dar um discurso motivacional não, cara, porque meu canal, eu odeio essas porra. Não vou dizer que foi fácil, não vou dizer que eu performei bem. Na verdade, nem eu sei dizer se eu performei bem ou não, porque a visão de esquizofrênica é distorcida, né? Eu não vejo a realidade como ela é. Eu sei que eu performei do meu jeito, mas eu vou dizer que mesmo no pior estado possível não, mas no estado ruim, eu consegui fazer o mínimo necessário pra não perder o emprego no primeiro dia. E isso pra mim já foi uma vitória, cara. Eu tive uma recaída na cocaína, mais ou menos umas 2 semanas atrás. Aí a abstinência volta do zero. Eu tô na abstinência. Não é uma abstinência leve, sabe? É aquela que seu corpo ele reage como se estivesse sendo envenenado. Sistema nervoso, entérico, dispara, os intestinos não param e você fica preso no banheiro. Dá diarreia também. Isso acontece porque a cocaína aumenta a noradrenalina no corpo. Quando você tira, o sistema nervoso simpático entra em rebote. Isso que eu tô explicando pra vocês é neuroquímica, até é muito importante pra vocês entenderem que se você tá mal ou se você tá bem, depende do seu cérebro, depende dos seus neurotransmissores, dos seus neurônios. Por isso que é bom se cuidar. Se você tá se sentindo mal, vá a um CAPS. Eu frequento, tá? Faço acompanhamento. E o que eu tô sentindo aqui é o rebote. O intestino acelera e a diarreia é o resultado, é fisiológico, não é fraqueza. E pra piorar, a hérnia que eu tenho na coluna, me acompanha já há muitos anos, resolveu doer exatamente hoje. Primeiro dia. Porque, claro, porque seria diferente, né? Então lá estava eu, primeiro dia de trabalho, o corpo todo fudido, a minha mente gritando, tomei um clonazepam antes de trabalhar, e eu pensando assim, eu vou ser demitido, eu não sirvo pra isso, eu sou esquizofrênico, eu não devia trabalhar, eu devia me aposentar. E eu poderia ter entrado em pânico, poderia ter tentado esconder os sintomas, fingir que estava bem, forçar a produtividade que não existia, porém gastado toda a minha energia mental tentando parecer normal. Mas eu escolhi uma outra coisa, eu escolhi um foda-se estratégico. Isso aqui não é um foda-se de desistência, é um foda-se de sobrevivência. É o foda-se que diz: eu vou fazer o que eu posso, do jeito que eu posso, e se isso não for suficiente, eu vou lidar com as consequências depois. Seja uma demissão ou não. Seja o funcionário fazendo piada ou não. Já estão fazendo piada comigo, porque eu não consigo esconder minha esquizofrenia, meu autismo. Não tem como. Eu sou diferente dos outros. Das pessoas não transtornadas, né? Sem histórico de trauma. Eu sentei pra descansar a hérnia, sentei na cadeira lá, usei o celular sem sentir culpa nenhuma. Fiquei o tempo que eu precisasse no banheiro, bebi muita água. E no meio da diarreia eu coloquei meus fones e ouvi uma música. Eu não ia me desculpar por precisar disso, pra me sentir bem. E não mudou em nada. Não mudou em nada. Ninguém falou nada. Vamos ser claros, tá? Esses sintomas não são frescura. A abstinência da cocaína ela é tão intensa que ela afeta o trato gastrointestinal. Seu intestino acelera porque os receptores de dopamina e noradrenalina estão em desequilíbrio. A hérnia dói porque o estresse aumenta a pressão intraabdominal. A preocupação com ser demitido ativa o córtex cingulado anterior, a região do cérebro que detecta erros, e ela não para de gritar. Por isso que eu tomei clonazepam. Eu já tenho um histórico de ser demitido à toa por conta das minhas peculiaridades, mesmo trabalhando bem. Mas o que eu notei foi o seguinte: quanto mais eu tentava lutar contra esses sintomas, piores eles ficavam. Quando eu parei de resistir e simplesmente deixei o corpo fazer o que ele pensava no modo automático, o alívio veio. É pra isso que serve estar com a serotonina alta, por isso que eu tomo fluoxetina, também receitada pelo psiquiatra, 40 miligramas ao dia, pela manhã. Se você tá passando por alguma coisa parecida, eu vou te dar um conselho que funcionou pra mim. Primeiro, os momentos no banheiro não são um problema, são uma pausa, na verdade. Se você precisar ir, se for pra mijar ou só pra morcegar mesmo, vá. Leva um fone de ouvido se você quiser. Use esse tempo pra se desconectar um pouco do ambiente de trabalho, não pra ruminar. Segundo, água. Simples, barato, você pode pegar de qualquer torneira que tiver onde você trabalhe. Beber água ativa o nervo vago, que reduz a resposta ao estresse. Você já deve ter notado isso, que quando você bebe água, dá um pequeno alívio no mal-estar que você estiver sentindo. Quando você bebe qualquer coisa, na verdade. Principalmente se for doce. E, bom, terceira coisa que eu tenho pra dizer, reduz as metas. O único objetivo hoje é voltar pra casa sem ter sido demitido. Isso eu consegui. Não preciso me destacar. Não preciso provar nada. Só sobreviver. Quarta coisa que eu tenho a dizer, eu uso o celular como ferramenta, cara. Não fique em redes sociais. Elas ativam o circuito de comparação e pioram a tua ansiedade. Leia alguma coisa útil, alguma coisa que te engaje de verdade. Eu, por exemplo, fiz esse roteiro enquanto eu tava tendo diarreia no trabalho.
Quinta coisa que eu tenho pra te dizer: largue a culpa. Se você precisa descansar, descansa. Se você precisa usar o banheiro mais do que os outros, usa. A culpa gasta energia que você não tem. O medo constante, ele é tóxico. Ele não te prepara para o perigo real, ele simula um perigo que não existe. A amígdala, não aquela da tua boca, mas aquela do teu cérebro, ela não distingue o que é um tigre e o que é uma cobrança no trabalho. É como se você estivesse na frente de um leão, de uma cobra, de uma jararaca, uma coral. Coral não, que é coral é pacífico, eu já vi de perto. A jararaca eu batei. A chance de você morrer por um envenenamento de uma jararaca é de 40%. Mas mesmo assim ele não iria arriscar, né? Então eu decepei a cabeça dela com uma enxada que eu tinha. Pensei em comer a carne, só que eu não sabia preparar cobra, então eu não comi não, mas eu tenho curiosidade de provar. Mas bom, voltando ao assunto, né? O que acontece quando o medo tá no piloto automático? Você gasta recurso mental combatendo o inimigo imaginário, cara. Aquela porra não é real. O córtex pré-frontal se esgota, a motivação cai e você acaba cometendo os erros que temia. Mas aqui tá o paradoxo. Quando eu parei de tentar controlar o medo e decidi tacar o foda-se, o medo perdeu a força. Não porque ele sumiu, mas porque eu parei de alimentar ele. Se você assistiu aos vídeos anteriores, sabe que eu gosto de pensar nisso como o momento do forno. Você tá no fogo. O corpo dói, a mente grita, o futuro é incerto. Não existe garantia de porra nenhuma nesse mundo. E é exatamente aí que a transformação acontece. Não é a ausência da dor, é a sobrevivência a ela. No meu sonho, eu tive um sonho, né? Onde a corrente que me ligava à minha mãe foi quebrada. Eu lutei contra ela e derrotei ela. Estando acorrentado, eu derrotei. E depois eu caí, sem força nenhuma, porque eu gastei todas as minhas forças, eu cheguei no meu máximo de sofrimento. E a psicanálise diz que quando você chega no ápice do sofrimento, ele se converte no extremo oposto. Por isso que agora eu tô conseguindo trilhar de novo o caminho antiderrotista. Eu cheguei no ápice da derrota. Bom, cada momento que você sobrevive no fogo é um pedaço da corrente que cai. Cada inferno que você passa e você vence com garra, mesmo sem vontade. Ter garra não é, eu vou vencer, caralho, que não sei o que, não. Ter garra é tipo assim, pô, é ruim pra caralho, mas eu vou fazer. Entendeu? Isso é ter garra. E melhor ainda, eu vou fazer e eu vou dar o meu melhor, mesmo sem vontade. Isso faz mais efeito na neuroplasticidade, tá? Faz você ficar menos depressivo com o tempo. Funciona só no primeiro dia. Experimenta e me conta aí nos comentários. O que ninguém te conta sobre o primeiro dia de trabalho é que, pra alguns de nós, o básico já é heróico. Levantar, se arrumar, chegar no horário. Cara, eu cheguei no trabalho com 40 minutos de antecedência. Isso já é um ato de guerra contra a minha própria biologia e minha própria história. Se você fez isso hoje, chegou cedo no trabalho, parabéns. Mas não espere aplausos, porque eles não vão vir. Mas você conseguiu. No meu caso, eu escolhi não dar importância pro que o povo ia pensar. Eu sentei, descansei a hérnia da coluna, usei celular, fui no banheiro, bebi água pra caralho. Tudo sem odiar a mim mesmo por precisar de tudo isso. Sabe de uma coisa? Ninguém morreu, ninguém me demitiu, o mundo não acabou, era tudo paranoia, psicose. Esse vídeo é pra quem tá no primeiro dia, pra quem tá no meio do fogo, pra quem sentiu o corpo falhar e a mente gritar, e ainda assim ficou. Lembre-se, o medo ele é tóxico, mas você é maior do que ele, mesmo que não pareça. O que faz parecer que você não é mais forte do que o medo é o próprio medo falando no seu lugar. Olha pra dentro de si e você vai perceber. Ah, mas eu olhei e não percebi. Eu sei, cada pessoa tem seu processo. Aí em algum momento você vai perceber, só não pode desistir. Não é sobre performar bem, é sobre sobreviver ao dia com dignidade. Dignidade segundo aquilo que você acha digno. Se você conseguir fazer isso, você já tá na frente de quem desistiu. Na frente de quem seria você se não fizesse. Amanhã tem mais, mas hoje eu venci. Quem quiser dar uma ajuda financeira aí, o LivePix vai estar nos comentários. Quem quiser pedir um tema de vídeo também, pode pedir. Ah, quanto que custa? Custa R$15, que é o valor mínimo do LivePix. Mas se você quiser mandar mais, pode mandar. Pode pedir o tema de vídeo que você quiser e eu faço.